né? Aquela base sólida, compartilhável, né? Porque o sentido espiritual, cada um pode ver uma coisa, né? E aí, como eu disse, o perigo é que se vá voando e se saia de órbita. Eles seriam menos literalistas, então. Os padres, aqui é preciso distinguir também as diversas passagens da Escritura. Os padres e mesmo Santo Tomás não tinham, repito, os instrumentos que nós temos hoje de análise textual, histórica, exegética, não tinham. Então, algumas passagens eles interpretavam de forma, hoje chamaríamos de literalista, como os primeiros capítulos do Gênesis. Santo Tomás pensava que tivesse havido mesmo um paraíso e que o homem, depois de expulso do paraíso, ele acreditava que o paraíso está aqui na Terra, num lugar desconhecido, guardado por anjos, né, etc. Então, nesse sentido aí, ele não tinha os instrumentos que nós temos hoje para identificar o sentido visado pelo autor. Mas isso não significa que ele tenha sido literalista. É que ele não tinha os nossos instrumentos. Onde ele tinha, né, onde ele podia usar algum instrumento, é claro que ele não cedia, era um homem inteligente, é claro que ele não cedia a esse sentido literalista. Me parece que tem uma... Deixa eu ver aqui. Aqui quanto ao terceiro, né? Aqui tem um texto aqui que mostra que ele não era literalista. Deve-se dizer que o sentido parabólico está incluído no sentido literal, porque pelas palavras podemos significar algo no sentido próprio e algo no sentido figurado. E nesse caso, o sentido literal não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Não designa a própria imagem, mas o que ela representa. Então, se ele tivesse os nossos instrumentos, ele diria isso a respeito dos primeiros capítulos do Gênesis. Né? O sentido literal ali no Gênesis não designa a própria imagem, a árvore, a serpente, etc., mas o que ela representa. Tá certo? Agora, por outro verso, os padres não eram literalistas no sentido que davam muita atenção ao sentido espiritual, alegórico. Por exemplo, sobre aquela passagem, né, Deus cria a luz no primeiro dia. Aí muitos, que luz é essa? Não é a luz do intelecto, etc. Isso é sentido espiritual, tá certo? Hoje nós sabemos, né? Aquilo não pode ser interpretado. Agora, é claro, nada me impede para fazer um retiro espiritual eu fazer uma interpretação alegórica, espiritual de alguns textos, mas desde que em outras passagens da Escritura ou na teologia, na doutrina da Igreja, eu encontro uma base sólida, né, para oferecer aquela interpretação alegórica espiritual. Mais alguma questão? Aqui nós terminamos então a parte introdutória e vamos agora para a parte densa, mais densa, que trata de Deus em si mesmo. A área da igreja havia meio com teologia, então. Você falou ou não? Por um lado, eles interpretavam, não tinham os instrumentos que nós temos, interpretavam certas imagens não como imagens, mas como coisas mesmo, né? Como a serpente do paraíso, serpente falante. As serpentes não falam dos lançamentos. É uma alegoria. É uma imagem, aquilo era uma imagem, né? Não era nem alegoria assim. O autor sagrado, ele tinha que transmitir algo que pertencia à fé de Israel, né?
Deus criou o homem e desde o início o homem não foi fiel a Deus. Agora, como que ele vai transmitir isso? Através de imagens. Por exemplo, a serpente e o episódio lá vai significar o rompimento do pacto. Exato. Nesse sentido, e eles, assim, não é que eles tinham plena consciência de que estavam criando uma alegoria, né? Eles se valeram de imagens que eram comuns na cultura, nos povos vizinhos, né? a tradição. Por exemplo, os israelitas, eles absorveram muito da cultura babilônica, só que filtrando no sentido monoteísta. O relato, por exemplo, do dilúvio está lá também na Mesopotâmia. Do dilúvio. A criação tem um pouco também, é muito parecido, não tem? Como? A própria criação. Ah, sim, a criação. Sim, só que a criação lá nos relatos mesopotâmicos, tem um relato da criação, mas é um relato que a criação se dá a partir da luta entre deuses, né? Agora aqui não, é tudo filtrado, como não há deuses, há um só Deus, né? Deus cria pela palavra, não há luta, né? Não há... E mesmo para os gregos, a questão do fruto proibido tem uma semelhança muito grande com aquele mito da caixa de Pandora, né? Sim. Pela mulher. O relato do dilúvio é impressionante, porque na Mesopotâmia também aparece o homem com a arca, colocando os animais e tudo, não é? Aliás, o dilúvio de Deus. Agora, Israel recebeu, não é? Mas filtrou em sentido monoteísta. Essa questão da criação de Adão e Eva e da serpente, eu penso muito no que foi a gnose depois, né? Que a promessa da serpente ela se relaciona com a promessa que a gnose faz, né? com a visão de mundo que a mentalidade gnóstica cria, de uma realidade ruim, né? Onde o homem não entende a sua colocação no mundo, na ordem da criação, uma revolta contra essa realidade e uma promessa, né, de divinização através de um conhecimento oculto. Né? Na verdade, nós temos basicamente duas opções. O homem, ele tende à divinização. O homem quer ser Deus, como dizia Sartre, né? O homem quer ser Deus. Agora, é possível ser Deus sem Deus e é possível ser Deus com Deus. No caso de Adão e Eva, eles quiseram ser deuses sem Deus, né? E no caso de Jesus, né? Daqueles que aderem a Jesus, é o caminho para ser Deus com Deus. Caminho da gnose do cristianismo. Né? Fundamentalmente são esses dois. Duas religiões. Então, podemos fazer 5 minutos e depois passamos.